Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Brito e você está aqui no canal Geografia para o Vestibular. Hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo. Nós vamos tratar de conferências ambientais mundiais e dos acordos ambientais mundiais. E, é claro, das chamadas COPs, as conferências entre partes que trata das principais conferências e acordos climáticos do mundo. Tema atual, tema importante, tema que aparece nos vestibulares. Eu espero contribuir por demais com você nos seus estudos com o tema meio ambiente, conferências e acordos mundiais. Ok? Vamos lá? Neste vídeo de hoje, nós vamos estar tratando de um assunto importantíssimo que refere-se às questões ambientais. No entanto, diante dos últimos acordos, diante das últimas conferências ambientais que nós tivemos no planeta, é necessário nós estabelecermos um breve histórico, para a gente ter realmente a noção do que aconteceu no planeta nas últimas décadas, que de fato levaram esses acordos a unir países de todo o mundo, ou então até mesmo a revogar acordos que já haviam sido negociados e assinados, porém não cumpridos. Para nós entendermos isso, precisamos voltar um pouco no tempo, voltarmos inclusive lá para o período das revoluções industriais, onde nós tivemos um aumento exacerbado do nível de consumo, produção, uso de recursos naturais, e isso vai suscitar na década de 1970 sérios problemas ambientais que passam já em 60 e 70 a convergir para uma consciência de um possível colapso ambiental a ser enfrentado no mundo. Isso graças ao processo voltado para a concentração industrial, também para a urbanização, o próprio aumento da renda que aumenta o consumo e, é claro, a preservação ambiental e o crescimento econômico passam a ser vistos como situações antagônicas. Diante disso, já na década de 1970, nós vamos observar que o mundo e os seus governantes começam a clamar, a classe acadêmica em especial para esses governantes, decisões acerca de uma conjunção de ideias que parta do princípio em que se desenvolver economicamente tem que estar na agenda ambiental para que esses recursos naturais e para que o nosso planeta possa de fato experimentar um desenvolvimento em que as leis da natureza possam ser respeitadas. Com isso, a primeira conferência importante que nós vamos observar dentro do âmbito global é a Conferência de 1972, realizada em Estocolmo. Neste contexto, o Clube de Roma ele vai publicar em 1972 um importante relatório, chamado de Relatório de Meadows. E o que diz este relatório? Primeiro, ele indica um cenário catastrófico para o mundo, ou seja, ele vai dizer que a impossibilidade de se exercer um desenvolvimento ou então um crescimento econômico exacerbado sem nos preocuparmos com os recursos naturais ou com o nosso meio ambiente. Ou seja, não há como crescer economicamente como estávamos crescendo, de tal forma com que esse uso exaustivo dos recursos naturais pode prejudicar demais as sociedades no futuro. Com isso, este relatório do Clube de Roma, que são importantes cientistas e acadêmicos voltados para o meio ambiente, começa a levantar a proposta de que há a necessidade dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos em, de fato, promover um crescimento econômico zero. E, é claro, esses países passam, então, a não aceitar essa situação. Ou, então, há uma discordância em relação a essa situação. Por isso, em 1972, a Organização das Nações Unidas consegue realizar a primeira Conferência Internacional para o Desenvolvimento do Meio Ambiente Humano. E este importante momento, esse importante marco, passou então a ver a problemática ambiental sob uma nova perspectiva.
ou seja, sob uma perspectiva em que até então as questões ambientais nunca tinha sido levado à discussão dentro do âmbito econômico. Dessa forma, os países começam a negociar um possível relatório, uma possível situação ambiental para que pudesse então agradar as ambas as partes. Mas os países desenvolvidos, eles defendiam de fato esse crescimento zero. São desenvolvidos sem problema. E os subdesenvolvidos, eles passam a questionar se este modelo seria o adequado, porque eles tinham direito de crescer, ou seja, eles sim poderiam crescer a qualquer custo. E é claro, isso vai gerar uma intensa desordem que não consegue estabelecer um acordo comum, um relatório comum entre eles. Muito bem, mesmo com este conflito de ideias entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, nós vamos notar que a Conferência de Estocolmo, ela conseguiu obter alguns ganhos. Nós podemos elencar alguns ganhos importantes dentro desse contexto. O primeiro ganho importante, ela desencadeou outras conferências, outros relatórios, ela desencadeou outros tratados que vão surgir no mundo nos anos seguintes. Um outro ponto importante, foi a partir dessa conferência que nós temos a criação do PNUMA, ou seja, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ou seja, a maior organização supranacional do mundo passa a entender essa importância em relação às questões ambientais. Um outro ponto importante, ela incentivou a criação de ministérios, órgãos ambientais e é a partir daí então que nós temos a criação das chamadas ONGs, voltadas para a questão ambiental, as organizações não governamentais, aonde nós temos um ponto importantíssimo. Elas vão realizar uma atividade que é de responsabilidade do poder público, porém, ela é exercida por alguém privado. Mas, Brito, escolas, empresas realizam também essas atividades, mas as ONGs não visam o lucro. Elas podem tomar recursos públicos, porém, ela não visa lucro, ok? Muito bem. Assim sendo, então, apesar da dificuldade de estabelecer um acordo comum entre os países, nós vamos notar, sim, que essa Conferência de Estocolmo estabelece pontos importantes. No Brasil, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente é criado após a Conferência de Estocolmo, em 1985. E a Constituição de 1988 no Brasil vai estabelecer políticas importantes relacionadas ao meio ambiente, à educação ambiental e também, é claro, as questões que envolvem essa relação entre ser humano e meio ambiente. Ela vai ditar diretrizes importantes. Muito bem. Bom, um outro ponto importante acontecerá em 1987. Em 1987, nós temos um outro relatório chamado de Relatório de Brundtland, realizado ou entregue na Noruega. E esse relatório também será conhecido, ou também será denominado, como o relatório Nosso Futuro Comum. Eu gostaria de alertar a vocês e fazer a leitura, juntamente com vocês, de dois pontos importantes desse relatório. O primeiro ponto importante, ele vai dizer que as ações presentes não devem comprometer a capacidade de gerações futuras e satisfazer as suas necessidades com base em que o valor total dos bens disponíveis, tanto os produzidos pelo homem como aqueles encontrados na natureza, devem permanecer constantes de uma geração para outra. Eu alerto para esse trecho do relatório porque é ele que vai dar embasamento para o que nós vamos chamar de desenvolvimento sustentável. O conceito de sustentabilidade, ele é difundido já lá na década de 70. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele parte a partir de 1970 a ser definido enquanto um conceito importante. Mas esse trecho do relatório, ele consegue explicitar de forma clara que não significa que eu não vou utilizar esses recursos naturais, mas esses recursos naturais, eles devem ser utilizados de uma maneira com que as gerações futuras também possam usufruir destes recursos. E ainda, esse relatório ele vai apontar um outro ponto importante. Ele vai dizer que a pobreza ela é evitável, devendo haver, para tanto, esse desenvolvimento sustentável, capaz de atender às necessidades básicas e de oferecer oportunidade de uma vida melhor para as pessoas. Ou seja, ele vai citar que no desenvolvimento sustentável, oferecer qualidade de vida também é um ponto importantíssimo para as questões ambientais. Ok?
Muito bem, já em 1992, nós tivemos um evento importantíssimo que irá acontecer aqui no nosso país, aqui no Brasil. Ou seja, nós teremos a Rio 92. O que foi a Rio 92? Foi a Conferência para o Meio Ambiente, onde as Nações Unidas passam a desenvolver projetos importantíssimos ou discussões importantíssimas que vai envolver o que eles vão chamar de Cúpula da Terra. Isso ficou definido na Assembleia Geral da ONU em 1989, aonde deveria ser realizada uma conferência mundial ou a Conferência das Nações Unidas para o meio ambiente e também para o desenvolvimento. Então, Rio de Janeiro passa a sediar a nossa Rio 92. Quais são os objetivos principais dessa Rio 92? Primeiro ponto, examinar a situação ambiental mundial desde 1972. Segundo ponto, estabelecer mecanismos de transferência de tecnologia para os países subdesenvolvidos que necessitavam criar políticas de desenvolvimento e também, é claro, de tecnologias a partir de pontos não poluentes. Outra questão importante, outro objetivo dessa Rio 92, examinar estratégias nacionais e internacionais onde você pudesse implantar critérios ambientais dentro de um processo de desenvolvimento. Um quarto objetivo importante também da Rio 92 é que ela estabeleceria uma cooperação internacional, de tal forma com que você poderia prever ameaças ambientais e prestar socorros emergenciais para o mundo todo. Um outro objetivo importante, o último objetivo importante, reavaliar o sistema de organismo da ONU e para criar uma espécie de mecanismo onde decisões que pudessem ser tomadas deveriam ser levadas a cabo. Com isso, a Rio 92 ela é considerada um dos eventos, uma das conferências ambientais mais importantes do mundo, justamente porque ela consegue estabelecer relatórios, ela consegue estabelecer documentos, e foi ela que reuniu o maior número de chefes de Estado numa conferência destinada ao meio ambiente. Com isso, quais foram os importantes documentos que ela vai gerar para a gente? Primeiro, ela vai gerar o que nós vamos chamar de Declaração do Rio sobre o ambiente e o meio ambiente. Então ela vai tratar de uma carta que nós vamos intitular de Carta da Terra, que vai tratar de 4 princípios importantes que visa estabelecer um novo estilo de vida, um novo tipo de presença do ser humano na Terra, através da proteção dos recursos naturais, da conservação, da preservação, buscando o desenvolvimento sustentável a partir das melhores condições de vida. Então essa Carta da Terra ela vai ter um papel importantíssimo a partir da Rio 92. Um outro documento importantíssimo, e isso aparece muito nos vestibulares, é a chamada Agenda 21. O que é uma agenda? Você lá, estabelece uma agenda de compromissos. O que é uma agenda de compromisso? Ou seja, vamos lá, vamos pegar a sua agenda de vestibulando. Você apresenta um cronograma semanal de estudos, ou seja, um compromisso a curto prazo. Você estabelece simulados mensais para aferir aquilo que você aprendeu durante um determinado período mensal. Então, uma agenda a médio prazo. E é lógico, tudo isso visando o objetivo principal, que é ser aprovado no vestibular no final do ano. Uma agenda a longo prazo. Então, a agenda ela marca compromissos a curto, médio e longo prazo. E notem que essa nossa agenda ela é uma Agenda 21, ou seja, é a agenda de compromissos ambientais que envolve o desenvolvimento sustentável a partir da participação do ser humano no ambiente terrestre para o século 21. Por isso que ela se destaca por se chamar Agenda 21. Com isso, ela compreende num amplo programa que estabelecerá 4 sessões que vai abranger os seguintes temas. O primeiro vai abranger as dimensões econômicas e sociais, ou seja, ela vai tratar da relação do ser humano com o meio ambiente do ponto de vista da pobreza, da saúde, do comércio, dívida externa, consumo, população, ou seja, vários pontos, várias relações em consonância com o meio ambiente, ou seja, o que nós vamos estabelecer de compromisso dentro da dimensão econômico-social. Depois ele estabelece também uma outra seção,
que é a seção da conservação e administração de recursos. Ou seja, conceito de conservação, eu posso utilizar, eu vou conservar, desde que eu me preocupe com as gerações futuras. Então trata das maneiras pela qual você vai gerenciar esses recursos existentes, principalmente os físicos, para garantir a sustentabilidade ou então o desenvolvimento sustentável. Terceiro princípio importante, fortalecimento de grupos sociais. Então dar aos grupos sociais, aos movimentos sociais, a possibilidade de você também executar ações ambientais, porque você vai representar um grupo, porque você vai representar então movimentos importantes no que se diz respeito à organização social dos agentes ambientais, principalmente aqueles minoritários que também colaboram para essa sustentabilidade. De uma certa forma, você colabora com os grupos ambientais, você colabora com as ONGs e dá voz a esse grupo minoritário dentro de um âmbito global. Muito bem. Também temos o quarto princípio, que vai envolver principalmente os meios de implementação para isso. Ou seja, nós teremos financiamentos, nós teremos um papel importantíssimo dos governantes, porque só pensar e só querer não basta, eu preciso de recursos e de dinheiro. Então, a nossa Agenda 21 vai tratar desses quatro princípios importantes. Muito bem. Nós também temos um outro documento importante, que é a administração sustentável das florestas. O Brasil, por exemplo, ele tem uma preocupação importantíssima com a Mata Atlântica, com a Mata de Araucárias, uma participação importantíssima com a floresta amazônica. E o que seria esse princípio dessa administração? Primeiro, esse princípio, na verdade, ele trata de um documento onde você terá um consenso global sobre o manejo, sobre a conservação, sobre o desenvolvimento sustentável de todos os tipos de florestas. Inclusive, é claro, aquelas que eu disse a vocês, que eu elenquei aqui em relação ao Brasil. Com isso, nós vamos notar que essa transformação, ela envolve não apenas uma declaração de princípios, mas ela vai refletir uma dificuldade onde nem todos os países conseguem entrar num acordo para que se pudesse então estabelecer ações que visavam essa conservação. Por isso, ele foi muito controvertido, os países não conseguiram entrar num acordo, mas foi o primeiro princípio, ou então o primeiro importante documento que vai tratar da questão ambiental florestal de uma maneira universal. Ou seja, ele vai utilizar princípios da integralidade, ou seja, não só como um todo, mas também integrado, conectado em relação ao ser humano e às condições econômicas. Nós tivemos também, a partir da nossa Rio 92, ou Eco 92, como ela também é conhecido, a chamada Convenção da Biodiversidade. O que é biodiversidade? Conceituem comigo, biodiversidade. Bio, vida, diversidade, variedade, ou seja, variedade de vida, sobretudo variedade de vida em relação aos nossos recursos naturais. Então eles conseguiram criar uma espécie de convenção da biodiversidade. Quais são os objetivos dessa convenção da biodiversidade? Primeiro, utilizar de maneira sustentável os recursos biodiversos, sobretudo na divisão dos benefícios gerados com a utilização dos recursos genéticos. Então, olha o ponto importante, a genética. Nós sabemos que nós temos a biopirataria, nós temos o aproveitamento genético dessa biodiversidade, há interesses econômicos profundos nessas relações, então essa convenção vai tratar disso. Como que nós vamos agir diante dessa biodiversidade e desses recursos energéticos? Ele vai permitir o acesso apropriado a esses recursos ambientais e também aos recursos genéticos. Mas estas tecnologias deverão ser desenvolvidas visando essa sustentabilidade. No entanto, ele vai estabelecer critérios para uma transferência apropriada dessas tecnologias, de tal forma com que os governos se comprometerão a estabelecer financiamentos do ponto de vista da preservação da biodiversidade. Então notem que ela trata dessa biodiversidade, mas agora aparece um conceito importante, o conceito de preservação. O que significa preservar? Significa que eu vou utilizar de maneira em que eu não vou
estabelecer uma relação com as relações econômicas. Eu posso utilizar de uma maneira acadêmica, científica, mas eu vou explorar. Então a preocupação é a manutenção desta geneticidade em relação a essas florestas. Com isso, nós só vamos notar que a Convenção da Diversidade Biológica, ou a chamada CDB, ou então a Convenção da Biodiversidade, ela só foi ser realizada em 2010. Então, a ECO 92 previu isso, mas somente em 2010 ela vai aparecer. Ou seja, ela vai resolver essas questões da biodiversidade e vai tratar de alguns pontos que vão desenrolar alguns protocolos e algumas relações entre as nações. Primeiro ponto importante foi com a Conferência da Biodiversidade, a conferência que ficou conhecida como Protocolo de Nagoya, ou então a COP10, aonde você estabeleceu o Acordo da Biodiversidade, que define pontos em que dá acesso à repartição de benefícios, que em inglês você tem uma sigla chamada ABS. Então, a partir de agora, a partir do protocolo de Nagoya, você consegue estabelecer de fato o acesso a essa biodiversidade e como você vai repartir os benefícios existentes a ela. Por isso, a partir deste acordo, a partir deste protocolo de Nagoya, você tem então as nações concordando em que o direito dos países em poder explorar a sua própria biodiversidade, ela tem direito sobre ela. Então o Brasil tem direito à floresta amazônica, à Mata Atlântica, enfim. Isso significa que os países podem explorar a diversidade natural, seja planta, animais, micro-organismos, enfim, em territórios que não sejam seu, terão que pedir autorização para as nações donas desses recursos. Ou seja, jamais alguém de fora pode vir aqui, explorar um recurso da nossa floresta amazônica, Mata Atlântica, Pantanal, enfim, sem pedir autorização para a nossa soberania de Estado, para o Estado brasileiro. Com isso, se o estudo da fauna, da flora alheia resultar em novos produtos, como por exemplo fármacos, cosméticos, os lucros deverão ser repartidos. Então, por mais que eu autorize alguém de fora a explorar a minha floresta amazônica, os lucros deverão ser repartidos entre aqueles países que desenvolveram a nova tecnologia, o novo fármaco, o novo cosmético, com o país de origem de recursos. Mas é claro, isso tem que ser estabelecido e assinado previamente. Se houver comunidades que utilizam os recursos genéticos tradicionalmente, como tribos indígenas, como comunidades próprias daquela região, eles também terão direito a receber os chamados royalties, que são os ganhos, os lucros que você obtém a partir de recursos naturais explorados comercialmente através dessa biodiversidade. Então, esse protocolo de Nagoya, assinado em 2010, com a chamada COP10, ele foi importantíssimo do ponto de vista da biodiversidade, ok? Muito bem, um outro ponto importante que foi estabelecido para as questões ambientais e que merece a nossa atenção foram as chamadas convenções sobre mudanças climáticas, ok? Bom, a principal convenção sobre a mudança climática, ela vai acontecer a partir do momento em que a ONU resolve se interessar pelas mudanças climáticas do mundo, chamado aquecimento global, enfim. Muito bem, a partir disso, nós vamos criar, nós já vimos agora a COP10, e aí eu não destaquei a vocês o significado dessa COP, porque essas COPs elas se destacarão hoje, né, em mais de 23, e vai surgir a próxima, a COP número 24. O que significa COP? Ou a sigla COP? Significa Conferência das Partes. Então, neste caso, das partes das nações que envolvem o mundo inteiro. Então, a Convenção sobre Mudança Climática, ela possibilitou a criação do que nós vamos chamar de Convenção de Mudança Climática da ONU, o chamado IPCC. O IPCC é um painel de acompanhamento das condições climáticas e que possibilitou a criação dessa convenção, que foi assinado em 1992 no Rio de Janeiro por 150 estados, por 150 países, por 150 chefes de estado. A partir dessa assinatura, dessa convenção sobre as mudanças climáticas, proposta pelo IPCC, é que você tem então a organização e a realização dessas COPs, ou então dessas conferências das partes.
Quais são os objetivos dessas conferências e dessas convenções sobre o clima? Primeiro, estabilizar a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera em um nível que você evite uma interferência perigosa no sistema global como um todo. Ninguém está dizendo que a gente vai parar, zeramos a emissão de gases poluentes. Não, ele permanece, mas vamos reduzir de tal forma com que ele não impacte negativamente nesse espaço. Segundo objetivo importante, assegurar que a produção alimentar não esteja ameaçada, ou seja, assegurar que nós teremos alimento para nossas populações, mesmo com a emissão de gases poluentes, de tal forma que ela esteja controlada. Terceiro objetivo importante, possibilitar que o desenvolvimento econômico ele ocorra de uma maneira sustentável. Por isso, a partir de agora, nós vamos elencar as principais COPs que são realizadas a partir de 1995, com assinatura lá na ECO 92 e que passa a ser realizada até os dias atuais. Acompanhando comigo. As principais conferências das partes, ou então as COP, começam a aparecer no cenário global, ambiental, mundial, a partir de 1995, quando nós tivemos a Conferência de Berlim, a Conferência das Partes, a COP1, em 1995, em Berlim. E o que é esta COP1? Ela conseguiu já estabelecer de cara, logo em 95. Primeiro, ela inicia o processo onde as nações deveriam negociar metas e prazos para a redução de emissão de gases de efeito estufa pelos países desenvolvidos. Notem, pelos países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento não deveriam fazer parte desse acordo, porque isso já estava previsto na Convenção sobre o Meio Ambiente, onde ele dizia que deveria haver responsabilidade comum, porém diferenciadas. Por isso, houve a sugestão de se criar, a partir de 1997, um protocolo que deveria então atender essas metas e prazos para a redução climática, que foi o chamado, depois conhecido como Protocolo de Kyoto, que nós vamos falar daqui a pouco. Com isso, nós tivemos também os debates para que pudéssemos estabelecer uma cooperação internacional entre as nações ricas e os países em desenvolvimento, de tal forma com que ele pudesse suscitar debates e troca de tecnologia, a fim de que pudesse então adotar essas medidas para a diminuição de emissão de gases poluentes. Lembrando que isso seria então uma parceria, isso seria então uma cooperação. Dessa forma, foram aprovados o que nós chamamos de atividades implementadas conjuntamente, com o objetivo de implantar projetos com suporte financeiro para a transferência de tecnologia dos países envolvidos para os países em desenvolvimento. Já em 1997, nós tivemos o chamado ou a chamada COP3, realizada em Kyoto, no Japão. Foi a partir daí, dessa COP3, que nós tivemos então o chamado Protocolo de Kyoto, que estabeleceu metas de redução de gases de efeito estufa para os países envolvidos, que ficaram chamados como países do anexo 1 ao protocolo. Quais seriam essas metas? Os países deveriam reduzir em 5,2% a emissão de gases de efeito estufa, tendo como parâmetro as emissões de 1990. Ele entra em vigor somente após a Rússia, em 2005, a se comprometer a também reduzir a sua emissão de gases poluentes. Então, olha só, em 1997, você então teve a assinatura ou então a definição do protocolo, mas ele só poderia ser ratificado se no mínimo os países que assinassem esse protocolo somassem 55% da emissão de gases poluentes. Então nós vamos notar que isso só é conseguido em 2005, quando a Rússia se compromete a assinar. No entanto, nós vamos verificar que, infelizmente, esse protocolo de Kyoto e as principais nações, sobretudo os Estados Unidos, não concordam em ratificar o acordo. E aí, é claro, como uma grande nação, uma das mais poluidoras do mundo, se não a mais poluidora do mundo, passa então a adotar essa postura, os outros países também não se vê obrigados. Por isso que hoje o protocolo de Kyoto ele é considerado sim um fracasso. Em 2000, nós temos a chamada COP6, que foi realizada em Haia, na Holanda. Nós vamos observar que já a COP6
ela vai tratar de alguns impasses que apresentam então uma dificuldade de união dos países em relação às questões ambientais. No entanto, qual foi o principal objetivo da Conferência de Haia? Foi estabelecer o que eles chamam de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o chamado MDL, ou seja, é o chamado Mercado de Carbono e Financiamento de Países em Desenvolvimento. 2 pontos. Primeiro, mercado de carbono. Suponhamos que um país que tivesse uma meta para que ele fosse então reduzir a sua emissão de gases poluentes, ele tivesse dificuldade de atingir essa meta. Se um país em desenvolvimento tivesse reduzido a sua quantidade de emissão de gases poluentes, de carbono, ele poderia vender esse excedente de carbono, então, que ele conseguiu evitar de emitir para o meio ambiente, para os países desenvolvidos. Isso, é claro, ajudaria a financiar projetos de sustentabilidade nos países em desenvolvimento. No entanto, nós tivemos uma dificuldade, porque havia uma falta de acordo entre União Europeia e Estados Unidos a despeito de como isso seria implementado. E, é claro, a despeito das metas que deveriam ser atingidas. E um outro ponto de discordância também sobre esse tema foram as mudanças no uso do solo, ou seja, como que as nações iriam então acordar o uso do solo, dos impactos ambientais, dos níveis industriais de uma maneira global. Essa COP6 ela teve uma segunda fase, que foi realizada em 2001. No entanto, ela foi realizada em Bonn, na Alemanha, em julho de 2001. Nela, ocorreu a saída dos Estados Unidos do Protocolo de Kyoto, porque eles alegavam que os custos para a redução de emissão seriam muito elevados e isso poderia comprometer a economia estadunidense. De uma certa forma, os Estados Unidos também contestaram a existência de metas, ou melhor, a inexistência de metas para os países em desenvolvimento, ou seja, por que somente nós? Por que não eles? E também vamos observar que haviam então discussões sobre o limite de emissão para esses países em desenvolvimento, a assistência financeira que deveria ser destinada também aos países em desenvolvimento pelos países desenvolvidos. Então a questão financeira, infelizmente, elas acabam esbarrando constantemente para a definição de metas e também para a definição das questões ambientais do mundo de maneira geral. Já a COP7, ela foi realizada em Marrocos, também em 2001, em Marrakech, e ela vai definir os mecanismos de flexibilização e também decide limitar o uso de crédito de carbono gerado pelos projetos florestais, a partir do chamado MDL. E ele também vai estabelecer um ponto importantíssimo. Ele estabelece fundos de ajuda a países em desenvolvimento voltados para as iniciativas de adaptação às mudanças climáticas. Ou seja, aquela questão que nós vimos na ECO 92 do financiamento, como nós vimos, existem maravilhosas ideias, mas a definição é como isso será implementado e de onde virão então estes recursos. Em 2008, nós tivemos, ou melhor, em 2002, nós tivemos a COP8, realizado em Nova Delhi, na Índia, e ela também foi marcada pela chamada Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, ok? Ao mesmo tempo, nós tivemos o estabelecimento de metas para o uso de fontes renováveis na matriz energética dos países, ou seja, ampliar o uso de energia eólica, o uso de energia solar, o uso de energia a partir da biomassa. Muito bem, e com isso, essa COP ela vai marcar a adesão da iniciativa privada, principalmente das ONGs, ao protocolo de Kyoto e apresenta projetos para a criação então de mercado de crédito de carbono também para a iniciativa privada. Lembrando, mercado de crédito de carbono é justamente aquela aquisição onde você precisa cumprir as metas estabelecidas, não conseguir, eu compro então esses créditos de carbono no mercado internacional. Em 2008, aí sim, nós tivemos a COP13, que ficou conhecida como o Mandato de Bali, realizado em dezembro de 2008. Nesta COP13, nós tivemos a Bali Action Plan, ou seja, o mapa do caminho de Bali. A partir daí, os países passam a ter um prazo até 2009 para elaborar os passos posteriores à expiração do primeiro período do protocolo de Kyoto, que deveria ser então em 2012, ou seja, o que faremos em seguida. No entanto,
passam a se estabelecer a partir daí as novas metas para a redução da emissão de gases de efeito estufa. No entanto, um protocolo importantíssimo está para ser assinado a partir da COP15, que foi realizado em 2010, que é a chamada Conferência de Copenhague, na Dinamarca. No entanto, ela foi considerada uma grande decepção, porque ela terminou sem grandes avanços em torno de um acordo climático global. Os países não conseguiram estabelecer, então, um acordo que pudesse, a partir daí, de maneira global, definir metas para as questões ambientais climáticas. Por isso, eles tentaram estabelecer alguns caminhos de negociação. Por outro lado, ela vai evoluir em relação a alguns temas de importância, principalmente para os países em desenvolvimento, como, por exemplo, a discussão sobre o mecanismo que falava a respeito da redução de emissão por desmatamento e degradação, metas para isso. E também ela vai reconhecer a necessidade de limitar o aumento da temperatura global para que ela não suba 2 graus Celsius. Para isso, ela também vai criar importantes fontes de financiamento. Os países desenvolvidos se comprometem, então, a fornecer aproximadamente 30 bilhões de dólares entre 2010 e 2012, para que se pudesse, então, mobilizar 100 bilhões de dólares até 2020, de tal forma com que esses recursos pudessem, então, trabalhar nas ações de mitigação, ou seja, atenuação, e para adaptar os países em desenvolvimento a estas metas para redução de emissões a partir de desmatamentos e também de degradação ambiental, contribuindo para, então, reduzir o nível de aquecimento global no planeta. Em seguida, nós tivemos a COP16, realizada em Cancún, no México. A partir dela, foi possível estabelecer uma série de acordos, como, por exemplo, a criação do Fundo Verde Clima, como, por exemplo, administrar os recursos em que os países desenvolvidos se comprometeram a contribuir com os países em desenvolvimento para deter as mudanças climáticas, dentre que, desses países existentes, apenas a Bolívia, entre os 194 países presentes na COP16, foi contra a aprovação de acordos por considerá-los insuficientes. Ok? Bom, já em seguida, nós tivemos a COP17, realizada em Durban, na África do Sul. Ela estabeleceu uma plataforma chamada de Plataforma de Durban. O que foi essa bendita Plataforma de Durban? Foi o conjunto de acordos obtidos na Conferência da ONU, a 17ª, sobre as mudanças climáticas, que determinava uma segunda fase para o Protocolo de Kyoto, que determinava mecanismos que deveriam regir o Fundo Verde Clima e também traçar um roteiro para um novo acordo global. Com isso, essa plataforma Durban, ela vai estabelecer um prazo para 2013 como a data de início do segundo período do compromisso voltado para o aquecimento global, evitando assim um vazio na luta contra essa mudança climática. É importante ressaltar que também nessa plataforma foi definido o aumento de metas para a redução de emissões que deveriam ser realizadas pelos países desenvolvidos, que deveria ser postergado para 2012 e que deveria ser avaliado na COP18, que foi realizado no Catar. Mas, além disso, nós tivemos também um roteiro importantíssimo para a adoção de um novo acordo global, que deveria estar vinculado à redução de emissão de gases de efeito estufa, aplicado para todos os países. Muito bem. No entanto, uma das principais conferências ambientais realizadas nos últimos anos foi a chamada COP21. Já a COP21, que ficou conhecida como a 20ª Conferência das Partes da Convenção da ONU, foi realizada em Paris, que também é chamada de Acordo de Paris, realizada em 2015. O que esse bendito Acordo de Paris estabelecerá? Bom, para isso é necessário você entender dois conceitos: o conceito de efeito estufa e mudanças climáticas. O que seria esse conceito de efeito estufa? A Terra, ela tem um invólucro, como você pode observar na figura ao lado, ela tem um invólucro que é uma espécie de estufa, que contribui para a retenção de calor, para que a temperatura possa se tornar agradável para o ser humano sobreviver no nosso planeta, ser humano, seres vivos, enfim. No entanto, nós estamos emitindo gases poluentes
Esses gases poluentes intensificam a atuação deste efeito estufa e com isso as médias térmicas da Terra tendem a aumentar, sobretudo por conta da emissão do gás carbono. Resultado, a intensificação do efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural, tomem cuidado com isso, mas a intensificação do efeito estufa vai potencializar então a média térmica da Terra, gerando então esse aquecimento global. Por isso, a COP21 ela vai tratar especificamente de um acordo, de uma conferência, a COP21, de um acordo de Paris, que constará com a presença de 197 chefes de Estado, cujo principal tema, então, foi as mudanças climáticas. Objetivo, então, da COP21 e do Acordo de Paris. Primeiro, reduzir os gases do efeito estufa. Segundo, estabelecer um acordo que deverá entrar em vigor a partir de 2020. Terceiro, reduzir o aquecimento global para que até 2100 a temperatura média da Terra ela tenha um aumento inferior a 2 graus Celsius. Com isso, eles criaram os chamados INDCs. O que significa isso? A contribuição nacionalmente determinada. Então, cada país deverá então estabelecer o seu INDC. Então, é um documento que todos os países devem apresentar por meio de medidas práticas e com metas para reduzir as emissões de carbono nos próximos anos. Esta meta ela deve ser revista a partir de 2018 para a cada 5 anos. Ou seja, ele estabelece medidas não só práticas, como metas e ações para que então nós podemos evitar esse aquecimento global. E um outro ponto importante, os países do G20, ou seja, os mais ricos do mundo, se comprometeram a ajudar financeiramente as nações em desenvolvimento para que essas possam então desenvolver sistemas e projetos para que contribuam então para essa redução de gases do efeito estufa. O resultado disso é que o Brasil também adotou metas a partir desse Acordo de Paris. Quais são essas metas? Primeiro, o Brasil se compromete a reduzir os gases de efeito estufa. Quanto? Em 37% das reduções de gases até 2025 e deve ampliar esse percentual em 43% até o ano de 2030. Um outro ponto importante que o Brasil se comprometeu é ampliar a participação das fontes renováveis de energia na sua matriz energética, ok? Bom, essa COP21 então, ela estabelece essas metas importantes e que deverão ser revistas ano a ano, para que pudesse então estabelecer metas para os países tanto desenvolvidos, os países de uma forma geral, a fim de reduzir essa meta. E o Brasil tem destacado nessa participação importante em relação ao meio ambiente. Muito bem, a partir daí nós tivemos outras conferências importantes que foram realizadas a partir da Conferência de Paris, ou seja, a partir de 2015 nós tivemos então, por exemplo, o acordo existente, ou então a chamada COP22, a partir da assinatura então do Acordo de Paris em 2016, que passou a entrar em vigor em 2016. Então, por exemplo, nós tivemos a COP22, que foi realizada em Marrakech em 2016, que inicia a regulamentação do Acordo de Paris. Nós tivemos em 2017, agora em novembro, a COP23 em Bonn, na Alemanha, que promove esses embates em relação ao financiamento que deverá ser executado para os países em desenvolvimento. E nós teremos em 2018 a COP24, que será realizada na Polônia, aonde deverão ser analisadas as reduções da emissão de gás de efeito estufa e as medidas que deverão ser tomadas a partir de então. Mas um destaque importante é que no dia 1º de junho de 2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. É claro, essa postura do Donald Trump, ela foi duramente criticada porque os Estados Unidos é um dos maiores emissores de gases poluentes na atmosfera, que inclusive apresentou em Bonn, na Alemanha, na abertura da COP23, um discurso pesadíssimo da Angela Merkel. Ela dizia que os Estados Unidos, diante das suas medidas protecionistas e isolacionistas, não iria resolver as questões mundiais, sejam elas econômicas, sociais e ambientais. E que essa decisão de Donald Trump
ela não impactará na Conferência do Clima, porque o Acordo de Paris, é inegociável e as demais nações deverão tocar em frente os seus chamados INDCs. Ok? Bom, então você verificou a importância desses acordos climáticos dentro do âmbito internacional, global e mundial. Agora, é importante você focar principalmente nessa importância e no que eles podem impactar principalmente no nosso ambiente, tanto no nível global, regional e local. Espero ter contribuído um pouquinho para com os seus estudos relacionados à questão ambiental e esses acordos climáticos, a essa cronologia, a estas decisões geopolíticas e ambientais no âmbito internacional. E aí, gostou do nosso vídeo? Então dá um like aqui. É inscrito no nosso canal? Não? Então inscreva e continue recebendo os principais vídeos dos temas mais importantes relacionados ao vestibular do Brasil. Ok? Valeu!